uma advertência solene à perseverança dos santos. A Epístola aos Hebreus contém algumas das mais intensas advertências do Novo Testamento. Entre elas, destaca-se Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6. Um texto frequentemente usado para questionar a doutrina calvinista da perseverança dos santos. A passagem diz: é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram. Sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo a ignomínia. Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6. À primeira vista, o texto parece ensinar que alguém pode experimentar realidades espirituais profundas e mesmo assim cair de forma irreversível, perdendo a salvação. Como, então, os calvinistas sustentam a perseverança dos santos diante de uma advertência tão severa? Experiências externas não são conversão verdadeira. O teólogo puritano John Owen abordou esse texto com extremo cuidado. Para ele, o autor de Hebreus descreve pessoas que experimentaram graça comum, não regeneração verdadeira. Essas pessoas foram iluminadas com conhecimento espiritual, participaram das operações externas do Espírito e provaram as bênçãos que cercam a comunidade da fé. Mas, segundo Owen, tais experiências não são infalíveis marcas da salvação. Ele afirma: essas expressões não implicam verdadeira fé salvadora, mas referem-se a privilégios e benefícios objetivos da comunidade visível do povo de Deus. Nesse sentido, essas pessoas nunca nasceram de novo. Eram como o solo que recebe a chuva, mas não produz fruto duradouro. Sua queda não é uma perda da salvação, mas uma demonstração de que nunca foram verdadeiramente salvas. Em advertência contra uma fé superficial, João Calvino, em seu comentário, também afirma que o autor de Hebreus não está tratando de crentes verdadeiros, mas de pessoas que receberam muitos dons da graça comum, mas que rejeitaram a Cristo voluntariamente. Ele escreve: o apóstolo não fala aqui de verdadeiros crentes, mas dos que têm apenas uma aparência de fé, e que são, por isso mesmo, mais passíveis de severo julgamento quando se afastam. Para Calvino, a severidade do texto serve para despertar nos crentes verdadeiros um santo temor. Um chamado a não confiar em experiências exteriores, mas a perseverar na fé autêntica em Cristo. A Confissão de Fé de Westminster, um dos documentos mais importantes do calvinismo reformado, declara de forma inequívoca: aqueles a quem Deus aceitou em seu bem-amado, e chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem cair total e finalmente do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim e serão salvos eternamente. Essa afirmação ecoa o ensino bíblico de que a salvação dos eleitos é segura, pois depende da graça soberana de Deus, e não da capacidade humana. Hebreus, capítulo 6. Então, não descreve a queda de um eleito, mas a queda de alguém que nunca foi de fato regenerado, embora tenha experimentado poderosas influências da graça comum. Essa distinção entre envolvimento externo com a aliança de Deus e a ausência de regeneração interior não é nova no Novo Testamento. Já aparece com clareza no Antigo Testamento. Em Deuteronômio, capítulo 29, versos 2 a 4, Moisés diz ao povo de Israel: vós tendes visto tudo quanto o Senhor fez diante dos vossos olhos na terra do Egito. Porém, até o dia de hoje, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir. O povo presenciou milagres, foi libertado com braço forte, provou o maná e a água da rocha, mas muitos deles não receberam um coração novo. Participaram da aliança de forma externa, mas não foram internamente transformados. Isso confirma o princípio de Hebreus, capítulo 6. É possível provar das bênçãos de Deus e, ainda assim, não ser regenerado. Demas, no Novo Testamento, é um exemplo histórico que ilustra essa verdade. Em Colossenses, capítulo 4, verso 14, e Filemon, capítulo 1, verso 24, Paulo cita como um colaborador no ministério. Contudo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 10, lemos: Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Ele esteve ao lado de Paulo, serviu na obra,
experimentou as bênçãos da comunhão cristã, mas abandonou tudo por amor ao mundo. Isso mostra que sua fé não era verdadeira. Ele caiu, mas não da graça regeneradora, pois nunca foi regenerado. Então, podemos concluir que a passagem de Hebreus, capítulo 6, não contradiz a doutrina calvinista da perseverança dos santos. Pelo contrário, reforça a verdade de que a salvação é uma obra soberana e interna do Espírito de Deus. Não uma simples associação com o povo visível ou experiências espirituais superficiais. A passagem é um alerta contra a apostasia, sim, mas de uma fé aparente, não de uma fé verdadeira. Os eleitos, aqueles que foram chamados eficazmente, perseverarão até o fim, não por força própria, mas porque aquele que começou boa obra neles há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses, capítulo 1, verso 6. É impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, e expondo a ignomínia. Hebreus, capítulo 6, versos 4 a 6.